Boa noite, hoje é dia 30 de julho, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Java para iniciantes e hoje vamos continuar no capítulo 4 falando sobre o operador new. E a gente já viu ele, né, nas outras aulas e na última terça-feira a gente até comentou um pouco sobre essa parte de inicialização das classes e tudo, então esse ponto aqui é mais como uma revisão, né? Porque eu acho que a gente já falou bastante sobre, só para a gente rever e ver mais algum outro exemplo para fixar mesmo o que a gente tem estudado e tem aprendido sobre a inicialização das classes. Começando a ler aqui. O operador new. O operador new é usado no contexto de uma atribuição. A forma geral é a variável ou a classe, né? Igual a new, o nome dessa classe e a nossa lista de argumentos, que é aquilo que a gente vai passar. A var classe é uma variável do tipo da classe sendo criada. Então, se a gente está criando uma classe carro, é a classe carro. O nome da classe que a gente criou é aquilo que a gente vai colocar nessa partezinha antes do igual. O nome da classe é o nome da classe que está sendo instanciada. O nome da classe seguido por uma lista de argumentos especifica o construtor da classe. Se a classe não possui um construtor, new usará o construtor padrão do Java, que é vazio. New cria um objeto de qualquer tipo de classe e retorna uma referência ao objeto criado. A referência ao objeto recém-criado é atribuído a var classe, que é o nome da variável que a gente põe. New pode falhar se não houver memória suficiente para alocar o objeto. Se isso ocorrer, haverá uma exceção de tempo de execução, que é o runtime, que geralmente aparece. Nos exemplos do livro, a falta de memória não é uma preocupação, mas é relevante em programas do mundo real. E aqui a gente vem naquela famosa discussão, né? Será que realmente uma memória é um recurso que a gente precisa ter uma hiper preocupação? Minha opinião, depende. Depende do sistema que você está trabalhando, depende do programa, depende a máquina disponível que você tem, porque memória, hoje em dia, ela é um recurso barato, né? A memória já foi um recurso muito caro. É só a gente pensar há 15 anos atrás que a gente tinha pendrives de 256 MB ou menos. Hoje a gente tem pendrive de 2 TB. Então, assim, isso comparando, né, assim, memórias. Eu sei que memórias diferentes, que a gente está falando de memória RAM, de computador e tudo, né? Mas eu não sei, sempre quando eu vejo essas coisas de que tem que preocupar com memória, eu fico nessa discussão. Será realmente que isso é um problema? Já teve algum problema nessa parte de memória? Já viu algum problema, Jéssica, nisso? Não, durante a minha experiência na programação, não. Exato. Eu também. Se já ouvi falar às vezes, na hora de iniciar o sistema e tudo, né? Mas, assim, não sei. Fica aí. Se alguém tiver alguma experiência com falta de memória, depois compartilha aí com a gente. Porque, pelo menos, eu fico pensando assim, será que a gente deve ficar com isso na cabeça? Uma questão a se pensar. Mas, pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse new, eu acabei criando aqui uma classe de flower, uma flor aqui que a gente vê. A gente tem aqui a classe com seus atributos e um construtor. O construtor, ele vai ter aqui, ó, três parâmetros. Quando ele fala que quando não tem um construtor, ele vai criar um construtor padrão, é que ele vai fazer isso daqui, geralmente. Então, ele está instanciando a classe, mas isso aqui é totalmente opcional. Dependendo, às vezes, dependendo do que você está fazendo, a ferramenta que você está, o Java que você está, a estrutura do projeto, às vezes você tem que fazer. Por exemplo, onde eu trabalho tem um caso específico de classe que a gente tem que pôr, senão não funciona.
mas também não sei dizer o porquê. Mas se não tem um construtor, ele vai ser um vazio. Mas aqui nesse exemplo eu coloquei um construtor com os nossos 3 atributos, ou seja, quando a gente for construir esse objeto, quando ele for instanciar esse objeto, a gente já vai passar 3 argumentos, então a gente vai passar os 3 valores que a gente quer colocar nesses atributos, e aí, hora que for construir o objeto, ele já constrói e já coloca o valor aqui nos nossos atributos. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, aqui a gente tem na linha 7 e na linha 8 esse exemplo, que eu tô criando, ó, dando um new, então estou criando o objeto, instanciando o objeto e já passando os 3 argumentos aqui, que quando a gente vê, é os mesmos, ó. É o nome, que é até estranho, né? Vamos pôr o nome das variáveis aqui, bonitinha. Então aqui a gente tem, ó, vou pôr até de outra forma, para a gente conseguir pensar aqui o que vem de onde. Bem coisa de misturando, né, os idiomas, mas tudo bem. Ops, aqui. Então, ó, a gente tem aqui os nossos 3 parâmetros e a gente está passando aqui os valores a hora que a gente está instanciando. Nos exemplos passados, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, a gente estava instanciando, então a gente estava construindo o objeto e passando depois os atributos para ele. Então aqui ele instanciava e chamava aquele, ó, o construtor vazio aqui, ó. Vazio. Então ele chamava o construtor vazio, que construía o nosso objeto, e depois a gente passava os atributos aqui, ó, os atributos bonitinhos aqui do nosso objeto. Aqui nesse exemplo, a gente já está passando o construtor com os 3 atributos que eu tenho da classe. Poderia ser sem? Poderia. Poderia ter aqui um flower, o flower 3, igual a new flower vazio. Posso ter isso, nada me impede. Ah, aqui ele tá exigindo, né? Mas vamos ver, ó. Se eu deixar o construtor vazio aqui, ele vai deixar... Ops, o que eu fiz aqui? Tá aqui. Posso até ficar vazio assim, não tem problema. Deixa eu ver se exige aqui. Agora ele vai deixar. Olha só, agora ele deixou, porque agora ele tem um construtor vazio ali. Talvez seja isso então, que ele exige para ter quando a gente vai chamar desse jeito. Quando eu já tenho um, eu tenho que chamar o outro vazio. Interessante. E aí, não lembrava desse detalhe. E aí, então, a gente pode ter tanto... E aqui, ó, só voltando nisso, eu posso ter aqui e colocar um outro nome. Aqui tem rosa, tulipa, margarida, pronto. Uma margaridinha aqui. E os 3 vão funcionar da mesma forma. Ponto color é branca. E o preço... Pronto. Então, a gente pode ter as duas aqui formas que vão funcionar iguaizinhas. E a gente vai verificar agora. Aí a gente pensa, né? Qual que é o jeito mais bonito? Esse daqui, né? A gente já põe, já constrói, já põe os argumentos, os parâmetros que a gente quer colocar dos nossos atributos, mas às vezes não é possível. Às vezes você vai construir o objeto, vai fazer um monte de coisa ali e depois vai colocando aos poucos. Pode ser que isso seja uma necessidade, mas tem essas duas formas que a gente vai fazendo
e conforme a necessidade mesmo, né? Então, ó, e aqui, ó, a gente tem o método aqui, que é o display, que vai só mostrar os nossos atributos aqui da classe. Ó. Vamos rodar esse daqui. Ops, tô no lugar errado. Tá aqui. Ele tá rodando. Então, ó, aqui ele tá mostrando a flor 1, os dados da flor 1, os dados da flor 2 e os dados da flor 3. Não aconteceu nada de diferente eu criar desta forma ou desta forma. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala, voltando aqui no new, né? Aqui a gente tem o nome da classe, que a gente está querendo construir, instanciar, o nome que a gente está dando para a variável, o igual a new, o nome da classe de novo, aqui tem que ser o mesmo, desde que a gente não esteja usando herança, não esteja usando polimorfismo, essas coisas aí, a gente tem que pôr o mesmo, mas senão a gente vai chegar lá ainda, que dá para pôr outras coisas, é igual quando a gente instanciar um array list e a gente pode pôr list, porque um tá pegando do outro, e é hierarquia não, é herança, né? Mas nesse exemplo aqui a gente vai usar o mesmo. E aí, a gente está colocando o new, o nome e a nossa lista de atributos, ou a gente passa ele vazio. E é isso que o nosso texto aqui, vamos voltar nele, estava dizendo aqui, né, ó. Que a gente tem a nossa forma geral e a gente tem que quando instancia é atribuído a classe a nossa variável, o nome da nossa variável e o construtor. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Não. Deixa eu ver. Não, beleza. E aí a gente tem, né, que a nossa, nem tanto que a gente falou na terça, que esse nome dessa variável, ela tá apontando para um lugar da memória que está o nosso objeto. E é isso que faz na hora de construir. Então, o new só revisitando, né, porque a gente já tinha visto ele de outras formas. Aí, a gente chega aqui em um outro conceito que tem no Java e tem em outras linguagens também, que é a coleta de lixo. Então, a gente chama de lixo aquilo que está na memória que não é mais utilizado. No Java, a gente chama ele de garbage collector, que é o catador de lixo ali. A alocação de objetos é feita dinamicamente com o operador new. Toda vez que a gente dá um new, a gente está criando na memória uma nova caixinha, algo que vai ser guardado ali. A memória não é infinita, podendo se esgotar, o que pode fazer o new falhar, que foi aquilo que a gente falou, né? Pode dar um runtime quando se esgota a memória. De fato, a memória não é infinita. Por isso que a gente tem o nosso auxílio aqui do coletor de lixo. A recuperação da memória livre de objetos não usados é crucial em esquemas de alocação dinâmica. Como ele é dinâmico, ele cria, a gente está usando. Imagina assim, e aí vem o pensamento, né? A reflexão. Imagina que a gente fosse criar num sistema várias coisas e não fosse apagando da memória. Então, isso seria um problema. Imagina um sistema grande que instancia um monte de classes, que faz um monte de coisa, que tem milhões de acessos. Imagina criar objetos e cria objetos e cria objetos e não apaga da memória. Realmente, uma hora vai dar ruim, porque a memória não é infinita, ela tem um limite. Isso, de fato, a gente tem que concordar, né? E aí, em algumas linguagens, a liberação da memória é manual. C++ e acho que o C também é assim. É manual. Você tem que criar e desconstruir o objeto. Então, você cria e destrói os objetos manualmente. O Java usa a coleta de lixo para liberar memória automaticamente. Que delícia, né? A gente pensar nisso. A gente não precisa se preocupar em liberar memória do nosso programa, porque o Java já usa isso automático para nós.
A coleta de lixo ocorre em segundo plano, sem intervenção do programador. Nós não sabemos quando esse coletor passa, quando ele não passa. É totalmente transparente para nós. A gente não sabe. Quando um objeto não tem mais referências, a sua memória é liberada. Então, pensando aqui, o que quer dizer não ter mais referências? Ó, a gente colocou esse new flower 1. Quando acaba o main aqui, quando acaba o nosso método, esse objeto, ele já não está mais em uso, então ele já perdeu a referência. É aquela coisa, o main está apontando para essa tem lá dizendo que o flower 1 pertence ao método main. Quando acabou o método main, o flower 1 aqui perdeu a referência, ele já não é mais usado por ninguém. Então, quando ele perde essa referência, quando ele não está sendo mais usado por ninguém, o garbage collector passa e libera essa memória, destrói o que está ali. E aí tem a memória reciclada, né? Tipo, joga fora e está lá livre de novo. A memória reciclada pode ser usada para novas alocações. Tirou uma coisa da memória, você pode pôr de novo. Até aí não tem muita dificuldade, né, da gente imaginar. Tem um espacinho de memória, ele criou, colocou lá, o garbage collector passou, tirou, jogou fora, tá livre. Então, como a criação dos objetos são dinâmicas, é dinâmica, né? Então, a hora que tem um espacinho livre, ele cria outro objeto ali naquele espaço. Tá? Ok. A coleta de lixo ocorre esporadicamente durante a execução do programa. A coleta de lixo é executada quando há objetos a serem reciclados e necessidade de reciclá-los. É de jogar fora mesmo, né? A coleta de lixo é demorada e ocorre apenas quando apropriado. Coisa que para nós a gente não sabe quando é, não precisa se preocupar com isso, o Java faz isso sozinho. Ele sabe quando que ele pode fazer isso e quando ele deve fazer. Não é possível saber exatamente quando a coleta de lixo ocorrerá. É problema da linguagem. É problema do nosso programa, não é nosso. A gente não precisa se preocupar com isso. E aí, e ainda bem, né? Já pensou ter que ficar se preocupando com isso? E aqui o nosso livro deixou uma pergunta de reflexão muito interessante. Jéssica, você quer ler aqui? Ajuda eu aí. Posso ler, sim. Por favor. Pergunta ao especialista, operador new. Por que não precisa usar new para variáveis de tipos primitivos como int ou float? Resposta. Os tipos primitivos da linguagem Java não são implementados como objetos. Em vez disso, devido a preocupações com a eficiência, eles são implementados como variáveis comuns. Uma variável de tipo primitivo contém o valor que damos a ela. Como explicado, variáveis de objetos são referências ao objeto, essa camada de endereçamento indireto, e outros recursos dos objetos. Adiciona sobrecarga a um objeto que é evitada por um tipo primitivo. Obrigada. Olhem só, quando a gente até discutiu um pouco isso, né? Quando a gente tem um tipo primitivo, int, float, char, a gente não tem o new, porque ele não é um objeto que precisa ser instanciado. Ele não está ali debaixo do object. Então, ele não precisa ser instanciado. E aí, é aquela coisa que a gente até falou, né, já, quando a gente falou sobre tipos de dados. Um tipo primitivo, a gente vai ter o valor dele no endereçamento da memória. Então, eu coloquei um int x. Onde está o endereço da memória? Onde está esse x, vai estar o valor da nossa variável. Agora, quando a gente tem um objeto, a gente tem o endereçamento por referência. Então, a gente vai ter na nossa variável aqui, ó, flower1, a gente vai ter o endereço da memória de onde está o nosso objeto flower. Então, por isso que a gente não precisa usar o new
para tipos primitivos, porque a gente está fazendo com que ele seja ele não é um objeto por referência, né? Uma variável por referência. E ele é o próprio valor. E quando tem um objeto, a gente precisa desse nil, porque a gente está fazendo com o apontamento, né? A referência ao objeto. É por isso que a gente precisa desse nil. E aí ele fala aqui o porquê, né? Porque quando a gente usa o nil, quando a gente está construindo um objeto, a gente está adicionando sobrecarga. Então é por isso que os tipos primitivos eles não usam, para que seja mais rápido, para que seja mais direto. E faz até sentido, né? Quando a gente pensa sobre isso, a referência e o valor. É muito mais rápido, porque quando a gente está indo no tipo primitivo, eu acessei a variável, tá lá o valor que a gente precisa, né? E quando a gente está acessando um objeto, a gente está acessando primeiro o endereço e depois o endereço do endereço, né? Então, por isso que acaba essa sobrecarga, né? Que não é tão direto quanto o tipo primitivo. E é bem interessante, né, a gente pensar nessa diferença dos tipos da variável. O porquê que existem tantos tipos e os usos que a gente tem de diferente, né? A gente tem tipos diferentes sobre eles. E aí a gente chega num método finalize. De curiosidade, eu nunca usei ele, mas assim, ele é interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso coletor de lixo. Ele fala assim: o método finalize pode ser definido para ser chamado antes da destruição de um objeto pelo coletor de lixo. Finalize assegura que um objeto seja totalmente eliminado, como fechar um arquivo aberto. Para adicionar um finalizador, defina o método finalize na classe. O Java Runtime chama finalize antes de reciclar um objeto da classe. A forma geral do método é um protect void, ele é um void, não tem o retorno void, finalize sem parâmetros aqui. A palavra-chave protect limita o acesso a finalize, que a gente vai ver mais para frente sobre essa parte de acesso. Finalize é chamado antes da coleta de lixo, não quando um objeto sai de escopo. Não é garantido quando ou se finalize será executado. Se o programa terminar antes da coleta de lixo, finalize não será executado. Finalize deve ser usado como procedimento de reserva para o tratamento apropriado de recursos ou aplicações especiais. Finalize é um método especializado e raramente necessário na maioria dos programas. Isso que eu falei, nunca usei. Mas ele fala aqui, né? É procedimento de reserva para tratamento apropriado de recursos ou aplicações especiais. E tanto que logo de baixo ele fala, né? É raramente necessário. Mas é bom a gente saber, vai que a gente precisa dele. Então, o finalize, ele é um método que chama para destruir o nosso objeto. Então, da mesma forma que a gente tem o new para criar, a gente tem o finalize que destrói. E aqui, ó, vamos para o nosso exemplo. Eu criei um finalize. Esse aqui é o exemplo do livro, mas eu criei um outro exemplo, acho que foi este daqui. Criei uma classe aqui chamada Toy, que é brinquedo, né? Toy, para a gente tentar entender um pouco. O método finalize está aqui, ó, na linha 21. Aqui. Então, a gente cria o método finalize, protect, void, finalize sem parâmetros. E aqui coloquei só um system out aqui, só para a gente ver se ele foi chamado ou não foi chamado. Olha que interessante aqui. A nossa IDE, ela já marcou que esse é um override. Ou seja, de onde está vindo esse finalize? Tem alguma ideia, Jéssica, de onde que a gente está sobrescrevendo esse método? A gente... Eu acho que a internet tá meio ruim. Ixi, não tem problema não. Pode deixar, fica em paz.
a gente está sobrescrevendo esse método do objet. Toda classe que a gente cria, ela está dentro do objet. Quando a gente, toda classe que a gente cria, a hora que a gente dá um class, a gente tem a nossa classe, nosso objeto está debaixo do objet. Quando a gente abre aqui a hierarquia dele, a gente tem aqui a nossa classe toy e ela está embaixo de objet. Então, todos os métodos que objet tem, a minha classe toy vai ter. E qualquer classe que a gente criar. Então, a gente tem aqui, ó, class object. Então, a gente vai ter alguns métodos que a classe já tem. Então, ó, tem um get, tem um hascode, tem o equals. E aí, lá aqui na classe também, a gente vai ter o finalize. Ou seja, o próprio Java, ele já tem aqui, vai ter, que todas as nossas classes vai ter esse finalize para destruir o objeto. E aí, a gente pode sobrescrever o nosso método e fazer o que a gente quiser aqui na nossa classe. Então, por isso que ele dá essa marcadinha aqui, porque esse método tá vindo lá da nossa classe Object. E aqui só tá para finalizar. Bom, vamos ler aqui a nossa classe, né? Entender. Então, a gente tem aqui a nossa classe Toy, a gente tem alguns atributos, a gente tem um construtor, um método para mostrar os valores e o nosso finalize. No main, ó, a gente está aqui no main agora. Estamos instanciando 2 brinquedos, mostrando o detalhe do 1, do 2, e aqui a gente está gerando um monte de coisa na memória, um monte de lixo aqui para tentar forçar a entrada dele no finalize. E aqui, ó, essa linha 22 é o que chama o método finalize, que aqui é a tentativa para fazer ele chamar, né, que é a do garbage collector. Olha só, quando a gente põe o mouse em cima aqui, ele fala aqui, runs the garbage collector. Então, vai tentar forçar o garbage collector a passar e destruir o nosso objeto. Quando e se, né? Porque o nosso texto ali falava também, né? Talvez ele passe, a gente não garante. Então, se o garbage collector passar, ele vai chamar o método finalize e vai mostrar pra gente essa linha aqui que é o que ele está finalizando. Então, assim, ele vai mostrar para nós o que ele está finalizando e aqui ele vai colocar o nome. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer o nosso garbage passar. Olha só, ele passou. E aqui, quando a gente foi gerando um monte de lixo, a gente gerou o new toy e com o nome i aqui, né? Então, por isso que a gente tem esse finalize toy e aqui o nome do objeto que ele passou e destruiu. Então, aqui a gente conseguiu fazer com que o nosso garbage collector passasse e destruísse os objetos que ele criou. Imagina aqui que nesse fora ele passou e foi criando um monte de objeto new toy e foi colocando um monte de coisa na memória até o momento que a gente passou e falou assim, ó, vamos forçar a passada do garbage collector. Aí ele passou, porque também tem um monte de lixo aqui na memória, né? Um monte de coisa que não precisa. E aí ele foi destruindo os objetos, que ele foi chamando o nosso método aqui finalize e foi destruindo os objetos. E provavelmente ele deve ter passado e destruído um monte que nem passou aqui, né? Porque aqui, ó, vou olhar, ele tá passando meio aleatório. Mas provavelmente ele passou e nem passou nesse método finalize, para não ficar tanto lixo, né? Vamos ver se a gente roda de novo. Será que ele vai aparecer as mesmas coisas? Não sei. Mas vamos tentar rodar de novo pra gente ver. 765. Ó, ele pegou outros. É isso. Como tem aqui mais de 1000, eu imagino que ele passou em alguns pelo finalize, outros ele não passou por causa disso, né? A gente não consegue ter
certeza quando e como que o Garbage Collector vai passar e vai destruir os nossos objetos. É interessante a gente saber o uso, saber como funciona, porque caso a gente precise, é raro, mas pode acontecer. Então a gente sabe do método Finalize. Então é aquilo, né? Retomando. Em algumas linguagens a gente cria e a gente destrói objetos. Então faz parte do trabalho do programador criar e destruir objetos na memória. O Java a gente só cria e o Garbage Collector que fica com a tarefa de limpar a nossa memória. A não ser em projetos especiais, aplicações que são críticas, que a gente vai ter necessidades para destruir objetos, mas raramente, né? Então, no Java a gente cria o Garbage Collector que destrói. Mas, se necessário, a gente tem esse Finalize que força a passagem e a destruição do nosso objeto. E aí a gente tem aqui a perguntinha do especialista sobre destruidores. Ele está dizendo assim: C++ define elementos chamados destruidores que são executados automaticamente quando um objeto é destruído. O método Finalize é semelhante a um destruidor? A resposta: Java não tem destruidores, embora seja verdade que o método Finalize tem função semelhante a um destruidor. Mas não é a mesma coisa, Por exemplo, um destruidor C++ sempre é chamado imediatamente antes de um objeto sair do escopo. Mas não temos como saber quando o Finalize será chamado para algum objeto específico. Para ser sincero, devido ao uso que Java faz do coletor de lixo, um destruidor não é tão necessário. Então, a gente está vendo, né? Algumas linguagens precisam destruir objetos e a gente tem o tempo certo de chamar esse destruidor, mas no Java a gente não precisa e aquela coisa, a gente nem sabe quando um objeto vai ser destruído. Porque o próprio Java Garbage Collector faz isso para nós e não precisamos nos preocupar com isso. Uma coisa boa, né? E aí Eu a nunca gente tinha visto esse Finalize. Oi? Nunca tinha visto esse Finalize. Olha, eu Acho que é a também primeira vez. não. Pode falar de novo, Jéssica, não ouvi direito, desculpa. Não, tô dizendo que eu nunca tinha visto. Eu também não. E eu não lembro também se eu vi quando eu estudei na faculdade, também não me lembro. Foi uma das coisas que, como a Gisele sempre fala, né? Eu e ela, a gente tá revendo muita coisa, porque a gente esquece com o tempo. E o Finalize foi uma coisa que ou eu não aprendi, ou eu não lembrava mesmo, assim, nem memória eu tinha. Preciso pegar minhas apostilas da época de faculdade para ver se eu encontro alguma coisa. Farei isso depois, mas eu acho que eu nem vi. E aqui, como última coisinha pra gente ver hoje, tem um exercício, né, que ele fala que eu tente isso, que é sobre a coleta de lixo e a finalização. Né? Já que a coleta de lixo é executada esporadicamente em segundo plano, não é fácil demonstrá-la. No entanto, uma maneira de fazê-lo é com o método Finalize. Lembrando-se de que Finalize é chamado quando um objeto está para ser reciclado. Como explicado, os objetos não são necessariamente reciclados assim que não são mais necessários. Em vez disso, o coletor de lixo espera até poder executar sua coleta de maneira eficiente, geralmente quando há muitos objetos não usados. Quando tem muita coisa na memória, quando precisa liberar a memória, o Garbage Collector passa e limpa, que é aquilo, né? É demorado, então ele procura o tempo mais efetivo para poder fazer isso. Que para nós não interessa, a gente não precisa saber quando é. Logo, para demonstrar a coleta de lixo via método Finalize, temos de criar e destruir vários objetos. E é exatamente o que faremos nesse projeto. Então, nosso projeto vai ser parecido com aquele exemplo lá que eu mostrei agora com os brinquedos, né? Com o toy. Então, ó,
Então, eu falo assim, crie um novo arquivo chamado finalize.java. Crie a classe fdemo, de finalize, né? Finalize demo. Então, a gente tem aqui a nossa classe, a gente tem um parâmetro x. Vou no IntelliJ, acho que é mais fácil de ver, que aí eu posso clicar também. Então, a gente tem na classe fdemo. Então, a gente tem aqui, ó, um atributo x, uma variável x. A gente tem um construtor int, que recebe aqui como parâmetro int, o int i, que é o int que coloca no x, né? Então, a hora que eu recebi o i, o meu parâmetro, eu estou colocando o valor em x. Aí, essa classe, ela tem o finalize. Então, tá mostrando aqui, né, um print de finalize em x. Então, ele está destruindo esse int, essa variável x. E a gente tem aqui um generator que é para criar lixo. Então, tá falando assim, ó, vai criar a minha classe fdemo, uma variável o, que não vai nem usar, né? Igual a new fdemo i. Então, i vai receber e vai criar uma classe com i. Vamos voltar aqui. Cadê? Tá aqui. O construtor configura a variável de instância x com um valor conhecido. Nesse exemplo, x é usado como uma identificação de objeto. O método finalize exibe o valor de x quando um objeto é reciclado. De especial interesse é generator. Esse método cria e então descarta imediatamente um objeto fdemo. Você verá como ele é usado na próxima etapa. Então, ele está falando assim, crie uma classe finalize. Então, a gente vai ter aqui a nossa classe finalize. Então, vamos dar uma olhadinha nela. A gente tem um int count, uma classe ob new fdemo está passando 0, porque é um int, né? Aqui, ó, o nosso construtor é um int, então ele está passando um int. Ops, tá aqui. Tá passando um int, tá passando 0. E aí, ele tá fazendo, ó, a mesma estratégia daquele outro exemplo. Tá passando um for e tá criando aqui 1 milhão de objetos, que é esse generator, né? Então, ele tá criando 1 milhão de novas classes fdemo. Então, vai gerar um monte de lixo na memória. E aí, a gente vai ver, aqui, ó, aqui nesse exemplo, ele nem tá chamando aquela linha lá do garbage collector. Porque se ele tá criando um monte de lixo, uma hora o garbage collector vai ter que passar e vai ter que finalizar os nossos objetos, porque ele precisa reciclar nossa memória. Se eu tô criando 1 milhão de novas classes, sim, para criar novos ele vai ter que limpar os antigos. E como ó, a gente está criando e não está usando, a hora que ele cria esse objeto, ó, a hora que ele passou uma vez, criou, a hora que voltou aqui no nosso for, ele já perdeu a referência. Então, assim, ele não está sendo usado, porque eu estou criando essa variável o e não estou usando em lugar nenhum. E tem aquele conceito também de escopo. Qual que é o escopo dessa variável o, desse objeto o? Só esse método. Esse método aqui, esse método ele é o escopo da variável o. Quando passou aqui, voltei para cá, a hora que eu passei aqui no for de novo, vim aqui no count mais, eu já perdi a referência do objeto. Já é um objeto que pode ser reciclado, porque ele não está sendo usado, está lá de lixo da memória. Então, é por isso que ele precisa ser reciclado, e aí ele vai chamar um método finalize. É aquilo, quando, como, a gente não tem certeza e não tem controle. Mas a gente vai tentar fazer com que ele passe, vamos ver se vai dar, né? Porque tem um monte de coisa, e como eu já rodei o toy, também já deve ter passado aqui. Vamos ver se ele vai passar. Ah, ele finalizou. Ele passou
no Finalize. Então, ele foi finalizando aqui um monte de coisa. Mas eu criei 1 milhão. Tá vendo aqui que nem todos ele passou aqui? Tá, alguns ele foi jogando fora sem nem chamar o Finalize da minha classe. E aí, a gente tem esse. Ó, vou criar... Vamos tentar fazer algo. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar um breakpoint aqui pra gente ver o que ele vai aprontar. Também não sei. Uma tentativa agora com você aqui. Esse daqui é. Ele nem parou. Talvez ele não pare mesmo, pra ser mais rápido, né? Mas aqui ele vai parar. Esse daqui é. Ah, eu também não cliquei que era pra... Aqui não cliquei na coisinha aqui, não. Esqueci na bug aqui. Na insetinho. Olha só, aqui ele parou porque ele tá chamando... esse daqui que eu quero mostrar. O diz, ó, o F. Ele tá criando minha variável O, olha aqui. Então, o meu escopo tá aqui no generator. Então, eu tô com aqui o O, ó, aqui, esse daqui. É a minha classe nova que eu acabei de criar. O escopo dela tá aqui. A hora que eu dei o próximo passo, eu já perdi ela do escopo. Ela já não faz mais parte desse escopo. Porque a classe o objeto O que eu criei era daquele escopo lá. Então, vim para cá, ó. Tô passando o 2 e ele tá criando outro objeto. Ó, tô criando aqui outro objeto. Criei aqui o O e ele tá com 2. A hora que eu voltei aqui pro for, já era meu objeto, já perdeu a referência dele. E não importa, virou lixo, porque o meu escopo é só esse método, nada mais. E aí eu dei aqui, ó, para ele ir em todos. Vamos voltar aqui. Cria a classe. Essa classe cria um objeto fdemo inicial chamado OB, que é esse aqui que a gente viu, né? Em seguida, usando usando OB, ele cria 100 mil. Aí eu coloquei zeros a mais ali no meu exemplo. Objeto chamando generator em OB. Como resultado, 100 mil objetos são criados e descartados. Em vários pontos do processo, a coleta de lixo ocorrerá, que não sabemos quando e não temos certeza o como. Muitos fatores vão influenciar exatamente com que frequência ou quando, como a quantidade inicial de memória livre e o sistema operacional. No entanto, em algum momento você começará a ver mensagens geradas por Finalize. Se não conseguir vê-las, tente aumentar o número de objetos que estão sendo gerados levando a contagem do laço for. Foi exatamente isso que aconteceu comigo aqui. Eu coloquei mais zeros porque a minha memória não mostrou o Finalize. Ó, quando cria com menos, ele nem passa. Pode ser o fato de ter mais memória livre, né? Porque quando eu aumento a quantidade, aí ele começa a passar. Esse é o ponto, né? Como o Garbage Collector, ele passa quando precisa, então é quando a memória acabou. Ou, não acabou não, né? Quando ele precisa de mais memória e tem muito lixo na memória. Então, e esse lixo, a gente diz que objetos que não estão sendo mais usados, objetos que não têm mais referência a eles. Então, são objetos que foram criados e agora eles já estão fora de escopo. Então, assim, não tenho como acessar mais esse objeto. Então, para o Java, isso é um lixo. É uma coisa que não vai ser mais usada. Porque como eu vou acessar algo que eu já perdi a referência dele? Como eu vou acessar uma caixinha que eu já não sei qual caixinha que é? Então, aí ele passa e limpa e libera a memória para que novos objetos sejam criados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso.
Alguma questão que ficou aí no meio? Alguma pergunta, comentário? Não, acho que eu só ia dizer que eu acreditei que esses que aparecem quando a gente faz a execução sejam justamente os que ele conseguiu limpar enquanto estava em execução, né? Uhum. Porque ele pode passar a qualquer momento e pegar o que ele quiser. Então eu pensei em relação a isso. É, Mas é interessante saber. sim. É interessante saber como a memória funciona, né? E como que a nossa Uhum. linguagem vai funcionar, que pode fazer com que a gente tenha muitas ideias e entenda como funciona, né? Aí pode ser que em algum momento isso precise especificamente disso, e aí vai ser mais fácil de saber. Com certeza. Beleza. Bom, para hoje era isso que tinham preparado aqui. E 8 horas, tá bom. A gente conseguiu fazer 1 horinha hoje. É bom. Essa que é uma boa noite para você, já que não temos mais perguntas, nada para discutir aqui. Mas, mas eu gostei de estudar essa parte de hoje. Boa noite, Marina. Até mais. Boa Até a noite. próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.